Perder 3 títulos seguidos, desculpa, para o nível que o Flamengo está hoje, é inadmissível. E sabe qual é o problema? O problema é que as coisas acontecem e nada muda. Nada muda. Os mesmos jogadores que não jogaram nada contra o Palmeiras são os mesmos jogadores que não jogaram nada contra o Al Hilal. Esquece Al Ahly. Al Ahly já não valia porra nenhuma. Al Hilal, tá? E são os mesmos jogadores que jogaram mal agora, viado. São os mesmos. São os mesmos. Ou a maioria deles. Então, assim, é inadmissível, galera. Vamos parar de ser torcedor frouxo. A gente, em algum momento, a gente arregou. Eu lembro do Flamengo na merda e a gente cobrando. Flamengo brigando para não cair, nego cobrando jogador de futebol. Já vi nego cobrando Gabriel Chapa no canto. Eu já vi nego cobrando Maurinho, lateral direito. Já vi a gente cobrando jogador péssimo. Para os caras jogarem bem, viado. E aí não, com o Everton Ribeiro não precisa falar nada não. Com a Arrascaeta não vamos falar nada não. Com o Gabigol não vamos falar nada não. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você aumenta o nível do elenco, tem que aumentar a cobrança junto. Eu tava vendo e aí eu vou falar uma coisa sobre a questão do Dorival, né? Eu tava vendo hoje o Cleitinho retweetou, né? Uma matéria, né? Como é que se chama? É um novelo, como é que se chama? Um trid, né? Um trid, né? É um trid de um repórter lá mostrando a retrospectiva do Dorival. O Landim fala que o Dorival vai renovar. Dorival é campeão da Libertadores. Aí o Landim bota outra notícia, só depende do treinador, tal, que não sei o que lá. Sabe por que o Dorival foi mandado embora? Além de ter uma análise, a gente tem uma análise de que tem treinador que ele vai funcionar por 6 meses e não vai funcionar além disso, né? Mas assim, foi principalmente por conta daqueles 4 jogos. Principalmente por conta daqueles 4 jogos. Aqueles 4 jogos, quando ele fala que ele não pode cobrar o elenco, vocês acham que ia ficar naqueles 4 jogos, galera? Vocês acham que ia ficar naqueles 4 jogos? Não. Vocês acham que não iam passar para agora? Acho sim. É evidente, não tem problema, Marcos. Não tem problema. A gente aqui analisa realmente fazendo uma projeção. Para mim, esse discurso ele ia se alastrar para agora. E aí, só falando sobre Dorival e Vitor Pereira. Eu ontem vi o jogo do Flamengo e vou ser bem sincero, eu tenho as dúvidas se o time do Dorival era tão bom taticamente assim. Eu tenho essa dúvida. E eu chego à conclusão que não era. E assim, galera, eu não estou desmerecendo o Dorival em detrimento do Vitor Pereira. O Dorival pega a terra arrasada do Paulo Souza e conserta o time. Minimamente. O mérito dele, do é o time campeão da Libertadores. O trabalho do Vitor Pereira, não preciso falar, é bem pior do que o trabalho do Dorival. Isso não quer dizer que o Dorival não deveria ser mandado embora. Tá? Uma coisa não tem a ver com a outra. Depois eu chego nisso aí também. Mas a minha conclusão é, acho que esse elenco, esse time, ele taticamente, ele era fraco. Só que tinha um jogador que ele conseguia compensar as deficiências táticas desse time. E o nome desse jogador era João Gomes. O nome desse jogador era João Gomes. E eu vou falar, sabe por que eu cheguei a essa conclusão ontem? Eu vi o Vidal. O primeiro tempo do Vidal, e eu acho isso inadmissível, o Vidal é o jogador mais velho do Flamengo em campo. O Vidal foi constrangedor. Constrangedor ver o Vidal correndo, desarmando naquela intensidade. Foi constrangedor. Se eu sou um jogador de futebol ainda mais jovem, se eu sou um caralho de um Everton Ribeiro, uma porra de um Arrascaeta, um filho da puta de um Pedro, um corno de um Varela da vida, ou um maluco de um Thiago Maia, e eu olho Vidal correndo mais do que eu,
na intensidade que ele estava correndo, eu ia me sentir constrangido. Constrangido. E vou falar uma coisa para você. Se o Flamengo jogou razoavelmente bem no primeiro tempo, é que o Vidal tentou fazer o trabalho do João Gomes. Só que o Vidal tem 35. O João Gomes deve ter 23 anos. 26? 26. Vidal. Hã? Vidal, 36 anos. 36. Então, assim, o que eu tô querendo dizer para vocês é: o João Gomes, ele conseguia manter essa intensidade durante 90 minutos ou, sei lá, 75, 80. 80, fácil. E aí isso mascarava muito as deficiências do time. Ontem o Vidal, por ter 30 e caralhada de anos, o Vidal só conseguiu fazer isso no primeiro tempo. E aí, mano, fica... E aí fica na cara qual é a grande deficiência do Flamengo, que também é tática. E é tática desde o Dorival e agora ficou mais acentuada com o Vitor Pereira. Isso fica ainda mais claro quando a gente não tinha o Gerson, o Vidal não era titular e era o Gerson. O Gerson é o jogador mais songamonga, mais sem sangue hoje do elenco do Flamengo. Eu não acho que ele vai ser, eu acho que ele vai melhorar muito. Mas também hoje é o jogador mais sem sangue do elenco do Flamengo é o Gerson. Concordo. Ficou claro, galera. Acho eu que o trabalho do Dorival é bom à medida do que ele pegou do Paulo Souza. Mas era um trabalho muito aquém, galera. Não era aquele trabalho que ia elevar. Aquele trabalho... E foi com o Dorival. Não, hã? Foi com o Dorival que a gente percebeu isso a primeira vez. Sim, não, mas o Dorival... Quando o João Gomes não está disponível para jogar contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, o Flamengo foi um Deus nos acuda na marcação porque não tinha o João Gomes na final da Copa do Brasil. Sim, sim. Ali a gente falou, ó, se o João Gomes sair, fudeu. Se o João Gomes sair, fudeu. Vou falar de um outro jogador que também deveria ser sair e o Flamengo evoluir. E o Flamengo regrediu. O único jogador que conseguia ser válvula de escape desse time lento. O time do Flamengo é lento. O contra-ataque morre. Sim. O contra-ataque do Flamengo, não existe contra-ataque no Flamengo. Se no Palmeiras tem a porra do Hendrick, do Dudu e do Rony correndo pra caralho, o do Palmeiras tem um Hulk que corre mais do que todo mundo, mas tem lá o Paulinho ou outro jogador. E se o Corinthians tem o Yuri Alberto que corre bastante, o Adson na outra ponta, o Flamengo não tem, galera. Isso eu não estou dizendo que o elenco não seja qualificado. A válvula de escape do Flamengo nos tempos de Dorival Júnior se chamava Rodinei. Nem isso a gente tem hoje. Então hoje eu acho que fica escancarado um trabalho defeituoso do Dorival Júnior e fica escancarado um trabalho ainda pior do Vitor Pereira, que eu acho que deveria ser um treinador que conseguisse enxergar isso. Que conseguiria enxergar isso. E não está conseguindo enxergar. Talvez também não tenha armas. Não tenha banco para isso. Não tem elenco para isso. Tá falando aqui, a gente está criticando a porra do Thiago Maia. Mas vai meter um Pulgar na frente, no lugar dele? Você viu a entrada do Pulgar ontem? Horroroso. Mais uma vez errou um passe e quase resultou no gol. O elenco do Flamengo não está casando. Quem montou a porra desse elenco é um merda. E eu não tô falando que os jogadores não têm qualidade. Não tem. Não tô falando isso. É como se eu chegasse e falasse, pô, mano, eu vou comprar uma lasanha boa pra caralho e vou meter um bife de contrafilé junto. A lasanha é gostosa pra caralho, o bife é gostoso pra caralho, mas um com o outro não casa, caralho. Não casa. A gente tá forçando a barra e o torcedor fica nessa nostalgia. Não pode mexer no quarteto. Vai mexer no Everton Ribeiro, no Arrascaeta, no Pedro e no Gabigol? Tem que mexer, caralho. Tá nítido que o time não casa. Outra. Não pro jogo da Recopa, porque eu acho que seria uma puta sacanagem botar um moleque numa fogueira dessa. Matheus O Gonçalves. que o Santos fez ontem
O que o Santos fez ontem é um absurdo. E eu digo para vocês, o time não está jogando porra nenhuma. Mas se a gente pegar os lances capitais, o Santos entrega a Supercopa e o Santos entrega o Mundial de Clubes. E o Santos ontem quase entregou a Recopa. É um conjunto. Mas se a gente pegar isoladamente os lances capitais, o Santos está entregando o Flamengo. E aí, o que vai ser feito, caralho? A bola do Palmeiras era defensável. Ele não vai. Sabe por que ele não vai? Porque ele acreditou que ia ser marcado falta. O jogo contra o Al Hilal, ele é o culpado do pênalti, do primeiro pênalti com 2 minutos de jogo que desestabiliza o time. E eu tô dizendo para você o seguinte, o Flamengo 11 contra 11 passava pelo Al Hilal e ia tomar-lhe uma cipuada do Real. Mas não seria eliminado pelo Al Hilal. Um pênalti no começo por insegurança dele. E aí junta também com a cabacice do Mateuzinho, é um combo perfeito.